Um em cada 8 adultos em todo o planeta é obeso, segundo a Organização Mundial da Saúde. Com base em dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 27 milhões de pessoas consideradas obesas. No Brasil, essa doença crônica aumentou 67,8% nos últimos 13 anos. Além disso, o Brasil também está entre os países mais sedentários do mundo. 47% das pessoas no Brasil não praticam atividades físicas suficientemente. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. A obesidade é uma doença crônica e inflamatória causada pela desproporção entre o peso e a altura da pessoa, caracterizada pelo excesso de gordura no tecido adiposo. Essa doença é resultado de uma ingestão de calorias maior do que o corpo precisa e é influenciada por diversos fatores, sendo eles características genéticas, comportamentais, nutricionais, hormonais, entre outros. Calcular o índice de massa corporal pela divisão entre o peso e o quadrado da altura nos ajuda a saber se somos considerados obesos ou com sobrepeso. Por exemplo, um IMC acima de 30, a pessoa já pode ser considerada obesa, mas esse valor é apenas um indicativo. Procure um profissional da saúde para melhor orientação. É importante ressaltar que em qualquer idade, a obesidade aumenta o risco de desenvolver outras doenças, como diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares, pressão alta e apneia do sono. O tecido adiposo armazena gordura na forma de células especializadas, os adipócitos. Apesar de não ser muito desejado, ele possui funções importantes para nos manter vivos, como armazenamento de energia e isolamento térmico, evitando perda excessiva de calor ou aumento exagerado da temperatura. Também é importante na proteção contra choques mecânicos, como quedas, sustentação de órgãos, preenchimento entre tecidos e na eliminação de substâncias. Existem dois tipos básicos de tecido adiposo, o amarelo e o marrom. O tecido adiposo amarelo tem esse nome porque sua cor varia entre branco e amarelo. Ele armazena energia, protege e sustenta os órgãos, além de eliminar algumas substâncias e ser nosso isolante térmico. No adulto, praticamente todo o tecido adiposo é do tipo amarelo. O tecido adiposo marrom possui a função de produção de calor, mantendo a temperatura corporal. Assim, é muito encontrado em animais que hibernam e em recém-nascidos. Você sabia que a obesidade é considerada uma doença porque leva a uma inflamação do tecido adiposo? Imagine uma mesa com algumas pessoas ao redor dela. Em cima dessa mesa há apenas um prato de comida, o suficiente para alimentar apenas uma pessoa adequadamente. Essas pessoas poderão compartilhar esse prato, mas não ficarão satisfeitas. Além disso, a cada dia que passa, chegam mais pessoas para serem alimentadas daquele mesmo prato. Isso ocorre dia após dia, até que chega o momento em que aquele prato não é suficiente para suprir a necessidade daqueles indivíduos. É basicamente isso que ocorre com o tecido adiposo. As células crescem em tamanho e volume e têm sua necessidade por nutrientes aumentada. Como essa demanda não é suprida, desencadeia-se o processo de morte celular, atraindo para o tecido as células de defesa, que liberam substâncias alertando para o corpo todo que há uma inflamação. Essa inflamação constante é o que caracteriza a obesidade como uma doença. O sedentarismo é a falta, diminuição ou ausência de atividades físicas e é caracterizado por um gasto calórico reduzido. Ele é intensificado pelos hábitos da vida moderna, como passar muito tempo dentro de carros, a facilidade que temos com escadas rolantes e o tempo que gastamos jogados no sofá, mexendo no celular enquanto comemos alguma besteira. Sem contar a rotina de grande parte da população que trabalha em escritórios. Mas afinal, quais são os fatores que levam à obesidade? A falta de atividade física diária é uma das principais causas da obesidade.
Somado aos fatores genéticos e a uma alimentação rica em açúcar, gordura e carboidratos, o sedentarismo tem um papel importante no acúmulo de gordura corporal. Em uma pessoa que não pratica muitos exercícios físicos, o corpo não consegue queimar todas as calorias ingeridas através da alimentação, e o resultado disso é um aumento na gordura presente em regiões como barriga, braços e pernas. Quanto mais peso a pessoa tiver, mais áreas são preenchidas com gordura, como as costas, embaixo do queixo e as bochechas. Os dois principais tratamentos da obesidade são a reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos. A reeducação alimentar consiste em mudar os hábitos alimentares sem cortes exagerados, como muitas dietas da moda sugerem, mas através de um equilíbrio na ingestão de calorias. A prática de atividade física é muito importante no tratamento da obesidade, porque ajuda a reduzir o acúmulo de gordura no corpo e assim diminui a liberação de substâncias que causam a desregulação do organismo. Além disso, a prática regular de exercícios físicos também traz outros benefícios. Diminui o colesterol ruim, ajuda na normalização do apetite, contribui para o bom funcionamento dos órgãos, como coração e pulmões. Também diminui a chance de desenvolver outras doenças, como diabetes e pressão alta, além de contribuir para uma ótima saúde mental, diminuindo a ansiedade, a depressão e melhorando a autoestima. Mas, atenção! Para atingir esses benefícios, é necessário praticar atividades físicas regularmente, senão os efeitos positivos podem ser perdidos. No tratamento da obesidade, é recomendado pelo menos 60 minutos de atividade por dia, em pelo menos 5 dias por semana, e exercícios de intensidade leve a moderada, como caminhar e pedalar. Não só como tratamento, uma alimentação saudável e uma rotina de exercícios funciona como prevenção para a obesidade. Estamos na era moderna, onde a tecnologia tornou as coisas muito fáceis, e é normal ter o lado bom e ruim. Muitas tarefas comuns do dia a dia que usavam esforço físico foram substituídas pelas facilidades da internet. Isso faz mais diferença do que se imagina, o que torna difícil ter uma vida saudável, nos levando cada vez mais perto do sedentarismo. Na pandemia de 2020, ficou evidente que os níveis de atividades físicas da população são muito baixos, porque mesmo com mais tempo livre, as pessoas não se exercitaram. É comprovado que isso é o principal fator que leva à obesidade, além de prejudicar os aspectos gerais da nossa vida a longo prazo, sejam eles físicos ou mentais, pois uma rotina constante de exercícios físicos prepara não só nosso corpo diante de uma possível doença, como também nossa mente diante de um distanciamento social. Já dizia o Romano Juvenal: mente sã, corpo são. Pensando em tudo isso, aqui vão algumas dicas. Pratique, no mínimo, 30 minutos de atividades diárias, 5 dias por semana. Os exercícios mais indicados são os aeróbicos. Mas você deve estar se perguntando, como que eu posso fazer isso mesmo na correria? Você pode começar mudando pequenos hábitos, trocando o elevador pela escada, substituindo trajetos pequenos de carro por uma caminhada ou usar uma bicicleta, além de aproveitar as vantagens que a tecnologia nos proporciona. Hoje, existe uma variedade de aplicativos que podem ser usados para ajudar. Combine essa rotina com uma alimentação balanceada e 2 litros de água por dia para alcançar uma vida mais saudável e prevenir a obesidade, assim como outras doenças.